no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O final de semana foi de muita tensão nos bastidores políticos. A briga se tornou ainda mais pública na mobilização para o PDT indicar o nome ao governo do estado. Um grupo de deputados estaduais com 30 assinaturas lançou um manifesto de apoio à pré-candidatura de Isolda Sela. O repórter Carlos Alberto chega agora com essas informações. A mobilização de lideranças políticas, de dirigentes partidários e de prefeitos em defesa da candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela ganhou ainda mais força e se fortaleceu nesse final de semana com um manifesto assinado por 30 deputados estaduais. O documento reúne deputados estaduais de 10 partidos: MDB, PP, PCdoB, PDT, PV, PSD, Patriota, Republicanos, PT e PSDB. O manifesto, com o título Carta de Deputados e Deputadas ao Povo Cearense, destaca que a posição pública da governadora Isolda Sela, a primeira mulher a governar o Ceará, ao colocar o seu nome à disposição para unificar o conjunto dos partidos que desenvolvem um projeto de grandes avanços sociais no nosso estado, merece a nossa consideração e pleno apoio. Segundo os 30 deputados estaduais, a governadora Isolda Sela representa um novo ciclo dentro da continuidade das conquistas democráticas e de vida do povo cearense do último período, mas também uma forte renovação no sentido de mais inclusão e direitos. Os parlamentares afirmam que Isolda é uma mulher de fibra e de capacidade de diálogo com os movimentos e as forças vivas da sociedade cearense. De acordo com o documento, enquanto secretária de Educação, Isolda colocou o Ceará em evidência nos índices de melhorias educacionais. Como vice-governadora, leal e ativa na edificação dos diversos planos e ações da gestão e no cargo de governadora, já deixa uma marca absolutamente própria no jeito de ser e de agir. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O movimento pró-Isolda também se espalhou entre os prefeitos dos municípios do Ceará. Prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, pediu ao PDT para escolher a governadora Isolda Sela à sucessão estadual. Quem chega agora com essas informações dos sertões de Canindé é o repórter Wellington Lima. A primeira prefeita do município de Canindé, Rosário Ximenes, manifestou no último sábado, por meio das suas redes sociais, apoio à reeleição da governadora Isolda Sela, do PDT. Rosário enaltece a trajetória de Isolda na vida pública e diz que a atual governadora representa a única força política capaz de unir o Ceará para que o projeto que vem dando certo continue. Isolda, segundo Rosário, é um quadro qualificadíssimo, professora por vocação e que elevou o nosso Ceará a patamar de destaque a nível nacional, sendo referência em educação pública para todo o país. Rosário afirma ainda que quem conseguiu transformar a nossa educação para melhor está preparada para continuar gerindo o nosso estado, desenvolvendo outras áreas da administração. A prefeita de Canindé vai além. É por essas e outras que esta mulher forte merece respeito e o direito de disputar sua reeleição. Estamos juntos, Isolda. A prefeita, que exerce o segundo mandato, diz que Canindé tem gratidão a Isolda e ao ex-governador do Ceará, Camilo Santana, que fizeram muito pelo município. Abre aspas. Somos gratos a essa dupla, Camilo Santana e Isolda Sela, pela atenção que vem dedicando à nossa gestão e, em especial, aos nossos canindeenses. Com informações da Agora FM 89,5, Wellington Lima para o Alerta Geral. Vamos continuar com essas informações. O Carlos Alberto volta agora com a informação também que houve reação entre pedetistas sobre a mobilização dos prefeitos que declararam apoio a Isolda Sela. O Carlos Alberto. Os bastidores políticos e o acirramento entre os aliados ao Palácio da Abolição. O vereador Júlio Brise, do PDT, acusou por meio de nota nas redes sociais a articulação política do governo do estado de pedir aos prefeitos aliados para declararem apoio à pré-candidatura da governadora Isolda Sela. Isolda ganhou nos últimos dias manifestação de apoio do PT, PP, PCdoB, PV, PSDB e MDB. Brise diz ainda que nessa movimentação, a articulação política, que é liderada por pessoas do PT, fala sobre as ações da administração estadual no município e que a declaração de apoio a Isolda deixará feliz o ex-governador Camilo Santana.
A nota de Júlio Brise classifica a informação sobre essa suposta iniciativa de pedido de apoio à Isolda como notícias inacreditáveis. A nota de Júlio Brise é mais um exemplo do acirramento na base partidária que está dividida entre as pré-candidaturas de Isolda Sela e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Você acompanhou esse relato com os nossos repórteres sobre a realidade dos bastidores políticos nesse final de semana, na corrida pela indicação, no âmbito do PDT, do nome ao governo do estado. A movimentação foi intensa, os adjetivos e advérbios em excesso marcaram as articulações de bastidores. Além dessa citação feita pelo repórter Wellington Lima em relação à prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, outras dezenas de gestores municipais, homens e mulheres, saíram também com notas nas redes sociais para declarar, para defender a candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela. O PDT tem, além de Isolda Sela, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como pré-candidato ao governo do estado. Não tem nenhuma definição. E agora eu chamo o jornalista Beto Almeida, que também acompanha os bastidores políticos do Ceará, para nos deixar ainda mais atualizado, para deixar você, ouvinte, atualizada, sobre esse movimento. Se tivemos o final de semana com a temperatura elevada, ao final do domingo, jornalista Beto Almeida, começaram as sinalizações que os bombeiros estão em campo para diminuir essas tensões. O site cearagora.com.br registrou uma informação que chegou da região norte, que nesta segunda-feira o senador Cid Gomes e o ex-governador Camilo Santana se encontram para discutir um caminho que coloque fim ao impasse na aliança liderada pelo PDT. E tem também a possibilidade, a conversa de bastidores do senador Cid Gomes ser puxado como o nome para reunificar a aliança que é liderada pelo PDT e que nesse momento tem a participação do PT, PCdoB, PV, PSB, PP, PSD e, se ampliada, poderá atrair ainda o PSDB, Republicanos e MDB. Por tudo isso, jornalista Beto Almeida, o que está em jogo é um projeto de governo, de continuidade, de um conjunto de ações que vem sendo realizadas, e aí também precisa prevalecer o espírito de renúncia e o bom senso. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Semana realmente, Luciano, movimentada. O fim de semana era informação, parece que assim, num giro, tava caindo de árvore. Caindo de árvore. Então assim, você tinha que ficar filtrando as informações, tinha que ficar avaliando de onde vinha cada fonte dessas informações, mas isso mostra claramente, Luciano, o nível de acirramento que alcançou este debate, primeiramente interno, na base aliada governista, porque até então os pré-candidatos e os debates vinham acontecendo dentro de um ambiente de elegância até, onde não se expunha tantas divergências, onde não se colocavam tantas insatisfações e principalmente onde as coisas não eram colocadas ao público de forma tão clara como a coisa se acirrou de semana passada para cá. Principalmente depois daquela reunião que houve lá no hotel em que reuniu os partidos que saíram com aquela nota. Então assim, houve uma explosão de apoios de lá para cá. E você usou um termo agora, é o seguinte: a base governista hoje está rachada do PDT? Está. Então a preocupação é que haja a prevalência exatamente do diálogo, do bom senso, para se encontrar essa alternativa, uma saída para esse impasse que está gerado em relação ao nome que vai reunificar o PDT internamente e principalmente manter essa aliança com o PT e com os demais partidos que hoje fazem parte desse projeto de governo que já está no poder há um bom tempo. E aí, Luciano, entra o aspecto exatamente das bancadas federal e estadual do PDT. Olha, foi
termos de assinatura, com vários parlamentares assinando notas de apoio a governador Isolda Sela, divisão, gente tirando o nome da lista de assinatura, como foi o caso do deputado Fernando Hugo, outros do PDT... Bom você fazer esse registro, jornalista Beto Almeida, porque a informação que o Carlos Alberto nos trouxe, com base no noticiário do Ceará Agora, do nosso portal, é que 30 deputados estaduais constavam lá no manifesto de apoio à governadora Isolda Sela. Mas no domingo, pela manhã, o deputado estadual Fernando Hugo, que é do PSD, desautorizou a citação do nome dele nesse manifesto. Fernando Hugo é filiado ao PSD, pai do vereador Renan Colares, que é da base política da administração municipal. Então, feito esse registro aí, ou seja, o manifesto oficialmente fica com 29 assinaturas, mais da metade dos 46 deputados estaduais. E alguns do PDT, por exemplo, não assinaram. O caso do Guilherme Landim, né? Não Guilherme assinou. Landim, Marcos Sobreira. O Queiroz. O Queiroz, que é ligado, né? Lógico, muito ligado a Roberto Cláudio. E Sérgio Aguiar. Sérgio Aguiar também não assinou. Mas olha, é exatamente em função dessa divisão que hoje, a partir das 9 horas, na sede do PDT, o presidente André Figueiredo tem dito que vai buscar o consenso, Luciano. Vai reunir as bancadas de deputados federais e estaduais aqui do PDT e vai em busca desse consenso, porque diz o seguinte, que ele está olhando o próximo dia 18. Dia 18 foi a data colocada como prazo para que o PDT se reúna no encontro e a partir dali saia esse consenso em relação ao nome. E aí ele diz o seguinte, olha, se não sair este consenso, se até o dia 18 a gente não costurar esse nome, a direção do partido, a executiva, é quem vai decidir.